Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou. Dono de uma personalidade inconfundível, o meio-campista Carlos Robson Lugero. Robson conquistou espaço rapidamente na história do futebol goiano. Com visão de jogo e passadas largas, Robson conquistou a torcida rubro-negra com títulos e vitórias marcantes sobre o arquirrival Goiás durante o renascimento do Dragão. Após rodar por vários clubes do Brasil, sem o mesmo sucesso, Robson voltou para Goiânia e ajudou o Vila Nova a subir da Série C para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Sua saída problemática causou feridas profundas no Tigrão. Polêmico e bem-humorado, Robson se tornou uma das principais figuras do futebol goiano na última década e pode contar muitas histórias no futebol de Goiás. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O futebol de Goiás e suas histórias hoje quer saber as histórias de um jogador que tem feito parte do nosso cotidiano, tem feito parte da história do futebol goiano ao longo dos anos 2000. Carlos Robson Lugero Júnior. Por Robson. Quem é Robson? Prazer, primeiramente, estar participando do programa de vocês. Feliz de ter mais uma oportunidade de estar dando essa entrevista para vocês. O Robson é um cara que saiu de Brasília, humilde, Tinha um sonho desde pequeno de virar jogador. Com muitas dificuldades, com muitos empecilhos na carreira. Graças a Deus eu realizei muitos sonhos que eu pensava quando era menino. Tive esse problema na minha carreira do doping, uma coisa que me chateou bastante, chateou minha família, meus familiares, Mas é como eu venho sempre falando quando alguém pergunta, ser humano, tá sujeito a erros, eu errei, e procurando acertar. Mas é um cara humilde, um cara que procura estar ajudando as pessoas, que procura estar sempre dando o seu melhor no futebol, no clube que esteja, Então esse é um pouco de mim, é um cara simples, humilde, quem trabalha comigo sabe como é que eu sou, cobro bastante, mas em prol do resultado, porque futebol a gente sabe que só se vive com vitórias, com glórias. Se não for isso, de outra forma, você não consegue sobreviver no meio do futebol. E como foi esse seu cenário na infância?
onde o sonho de ser jogador de futebol começou. Como é que foi sua infância? Como o futebol entrou na sua vida? A infância como da maioria dos jogadores, né? Uma infância pobre, uma infância humilde, de muito sofrimento, percursos que a gente sabe que a vida nos oferece, vivendo no meio da bandidagem, procurando sempre tá saindo dela, procurando tá no meio da bola, né? Que era um sonho de criança. Antigamente com o futebol, né, pelo menos na minha época, o futebol, aquele futebol clássico, né? Os times do Rio, aquele futebol vistoso, futebol bonito de jogar, a gente se inspirava muito no futebol carioca, né? Uma infância onde eu procurei estar sempre jogando bola. Eu acho que o estudo meu ficou em segundo plano, porque o que eu queria era jogar bola. E foi isso que eu consegui, graças a Deus, testes em várias equipes, quando era mais novo, né? E consegui realizar o sonho na minha cidade, no time do Gama. Você passou no primeiro teste? Não, o primeiro teste eu fui de centroavante, lembro como se fosse hoje, no Corinthians, porque lá nas peladas, lá na minha cidade, no Valparaíso, né, eu jogava de centroavante, eu fui, e foi uma frustração muito grande, até porque eu trabalhava na época, né, ajudava a sustentar a família, e eu larguei o emprego, fui nesse sonho, e quando você escuta o não é difícil. O mais difícil é quando você escuta, não desiste não, que às vezes não deu certo aqui, daí outro lugar, mas graças a Deus, esse não desiste não, eu escutei, a gente seguiu em frente, e graças a Deus, hoje, de um jeito ou de outro, principalmente aqui no estado de Goiás, né, eu sou reconhecido, eu fico feliz por isso. Aonde eu saio, aonde eu passo, muitos torcedores, tanto de Vila, Goiás, Atlético, Goiânia, time do interior, me cumprimentam. Então isso pra mim é um sonho que eu plantei lá no futuro pra colher no presente. Robson, e é verdade que nos seus tempos lá de futebol amador, né, que você era centroavante, você não era o Robson, você era o Juninho? Verdade. Se você chegar hoje lá na minha cidade, no Valparaíso, e perguntar quem é Robson, todo mundo vai chamar meu pai, né? Porque, na verdade, Juninho, como todo mundo me conhece lá. E eu fui fazer um teste e tinha muito Juninho no dia. Se eu não me engano, tinha uns 7, rapaz. E meu pai chegou e falou, amor, vamos botar Robson, vamos botar diferente, né? E acabou que pegou Robson, na época o técnico até o Sérgio Alexandre, que teve aqui no Atlético. E foi pegando, e todo mundo me chamava de Robson. Falei, não, é Robson. Aí foi pegando, mas hoje é verdade. Se você chegar na minha cidade lá e perguntar, cadê o Robson? Todo mundo vai apresentar meu pai. Agora se falar, cadê o Juninho? O pessoal já sabe. Ô, Robson, você falou que já cuidava da sua família quando você efetivamente meteu a cara no futebol. Você começou velho, assim, fora da idade? Não, eu comecei cedo, porque naquela época a gente tinha que trabalhar de qualquer forma, né? Começou a trabalhar com quantos anos? Há 15 anos eu já tava ralando, né? Fazia o quê? A gente vendia picolé, vigiava carro, trabalhei com produto de limpeza, né? Água sanitária, que boa, essas coisas, enchendo garrafinha pra vender no meio da rua. Aquelas coloridas? Aquelas coloridas mesmo, água, sabão, líquido, essas coisas todas aí. O que você gritava na hora do... Que boa, água, sabão em pó, sabão líquido, tem de tudo aqui. É muito difícil, a gente lembra assim, a gente até se emociona, né? Esse dia eu tava pensando aqui em casa, tudo que aconteceu comigo esse ano, a gente vai passando o filme, a gente vai lembrando disso tudo, né? Mas naquela época a gente tinha que começar cedo, né? Então, como eu falei, o estudo pra mim foi pouco, só fiz a 5ª série. E meu negócio era jogar bola. E quando eu fui no primeiro teste, não passei. Fui no segundo, não passei, o desânimo já foi aumentando. E eu acho que quando o Gama subiu pra primeira divisão, que foi o alívio, né? Que foi onde a gente teve a oportunidade de fazer um teste lá. E graças a Deus deu certo. Você foi atacante, centroavante. Isso. E como é que começaram a colocar você mais pra trás? Porque na minha família, meu pai e eu tenho mais 2 tios que jogam bola também, todos 3 são volante. E no dia que eu fui fazer o teste no Gama, meu pai falou, pô, você já foi 3 vezes de atacante e não deu certo. Por que você não tenta de volante? Pega a bola do zagueiro, recebe do lateral, faz isso, faz aquilo. E tinha um passe bom, né? Tinha altura naquela época, que naquela época dificilmente você viu jogadores hoje, como os meninos hoje. Eu tiro pelo meu filho. Meu filho hoje tem 11 anos, tá quase do meu tamanho. Então estão desenvolvendo rápido, né? Eu era muito grande e fui. Aí passei no primeiro, fui indo, no segundo. Quando eu vi, eu já tava na equipe e disputando já o primeiro campeonato de juniores em Brasília, né? A gente já foi campeão. Depois fomos pra Taça São Paulo. E pra minha surpresa, logo quando eu voltei da Taça São Paulo, eu já me entreguei à equipe profissional. Então isso aí pra mim foi uma coisa assim, como se fosse um meteoro, né? Foi muito rápido, porque geralmente você passa pelo menos 2 anos numa categoria de base, de base. Então eu já fui logo na primeira oportunidade que eu tive. A gente foi mal na Taça São Paulo, mas eu consegui me destacar dos outros, né? E quando eu voltei, eu já fiquei na equipe profissional. E naqueles tempos de Gama, né? Você começando ali em 1999, isso, né? Isso.
Foi quando começaram também aquelas Copas Centro-Oestes, né? Deve ter sido o seu primeiro contato, vamos dizer assim, de lá com os clubes aqui de Goiás. Verdade, inclusive foi onde eu tive a minha contusão, foi aqui no Serra Dourada, né? Um jogo contra o Goiás, onde eu tive minha primeira contusão de joelho, onde eu fiz a primeira operação. Não pude disputar a final contra o Goiás, que o Gama perdeu a Copa Centro-Oeste, né? Mas foi meu primeiro contato, sim, com o futebol de Goiás, assim. Quando eu cheguei no Serra Dourada, né? Primeiro jogo, impressionado com aquele estádio daquele tamanho grande, a gente olhava uma trave da outra lá. A gente até brincava, na época era eu, o Romualdo, o Antes, que jogou aqui no Vila, né? Ele já tinha jogado, ele falava, o negócio é grande, se correr errado é difícil. Então, e logo com uns 15 minutos eu tive a contusão no meu joelho, né? Mas foi meu primeiro contato, sim, com o futebol de Goiás. Agora há pouco, quando você começou a contar sobre a sua história, você falou o seguinte, que você tinha que correr, fugir da bandidagem. Como assim? Por quê? Porque a gente vai crescendo no meio, né? Minha cidade é uma cidade, hoje, uma das mais violentas do entorno, né? E naquela época já não era diferente. E a gente vai crescendo no meio daquilo, né? E a gente tem que escolher um caminho para você seguir. E naquela época eu vinha muitos amigos meus, que hoje já até morreram, né? Então a gente via aquilo, ou você ia pro lado do futebol, ou você ia pro lado da bandidagem. Rinchas, galera, essas coisas todas, né? Então a gente tinha que fazer essa escolha. Então, graças a Deus, até pelo meu pai que tinha escolinha lá e me incentivava no futebol, meus tios que também jogavam bola, né? Graças a Deus eu segui o lado da bola, né? Onde eu gostava mesmo, era até fugir de casa, eu fugia pra jogar, porque às vezes minha madrasta não deixava eu sair, né? E eu tinha que fugir porque eu gostava. E, como eu falei, eu acho que o mais importante é que esse sacrifício todo que foi feito, hoje eu vejo o reconhecimento, assim, como eu falei, quando eu saio na rua, você vê uma pessoa te cumprimentando, te dando apoio, falando que você fez muito pelo futebol, que você joga muito, isso aí é um reconhecimento muito grande. Carlos Robson Lugero Júnior, o Robson do Atlético, Robson do Vila, é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás. E suas histórias, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Futebol de Goiás, volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. As temporadas de 1993 e 1994 foram as edições do Campeonato Goiano onde os campeões tiveram o maior caminho, 45 jogos até levantar a taça de campeão. Em cada uma dessas edições tivemos 18 equipes, um recorde de participantes na história da competição. Mineiros, Goiás, Goiânia, Vila Nova, Inhumas, Goiatuba, Quirinópolis, Atlético, Itumbiara, Caldas Novas, Novo Horizonte, Jataiense, Lusiânia, Anápolis, Craque, América, Anapolina, Séries, Rio Verde, Piracanjuba e Pires do Rio disputaram estas edições. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que já está na internet no www.futeboldegoias.com.br, Rafael. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Vinícius. Bom, Robson, e qual foi a sua primeira oportunidade na equipe do Gama? Quando que você lembra, assim, um jogo, um gol, nesse início da sua carreira como profissional? Meu primeiro jogo foi contra Santa Cruz, no antigo Mané Garrincha, que hoje é o estado de Brasília, né? Eu lembro como se fosse hoje. A gente já tinha fugido do rebaixamento, eu lembro na época, eu não tinha mais pretensões nem pra nós, nem pro Santa Cruz. Não, o Santa Cruz já tinha caído, né? E o treinador me deu uma oportunidade de titular. Na ocasião a gente ganhou de 5-0 e foi onde eu fiz meu primeiro gol, né? Um chute de fora da... Primeiro jogo? Primeiro jogo. Como titular, mas eu sempre entrava nos jogos, né? E esse contra Santa Cruz foi o meu primeiro jogo como titular. A gente ganhou um jogo de 5-0 no estádio Mané Garrincha.
E eu fiz o primeiro gol meu como profissional. E desde pequeno, desde o início, já era aquele jogador que reclama com todo mundo, briga com todo mundo, ou foi adquirindo com a experiência essa liderança? Não, isso aí sempre foi de mim, né? Até porque meu pai também era desse jeito, meus tios eram tudo rabugento igual eu, assim. E a gente é de família, né? A gente pega, mas como eu falei, né? Ontem eu fui até jogar lá em Itaberaí, a gente deu uma palestra pros meninos lá, e como eu falei, eu acho que o jogador, quando ele vai vencer na vida, você já vê logo de começo, de pequeno. E foi o que eu falei, eu acho que o jogador, para ser vencedor, ele tem que ter essa postura. Claro que a gente tem que saber controlar. Já me descontrolei muito quando era mais novo, a gente vai pegando experiência e vai sabendo controlar. Mas se é de família, vocês jogam amistoso? Vocês brincam entre família ou não? Não, nunca. Joga junto, né? E um briga com o outro. Dá confusão danada? Dá confusão, mas no final, como eu falei, o que importa é que no final você tem o seu objetivo alcançado, que é a vitória, que é os títulos, que é o que dá alegria no futebol. Robson, ele também no início dos anos 2000, se a gente for ver, foi um momento que o futebol de Brasília acabou ganhando uma projeção nacional maior, né? Porque o Gama foi na primeira divisão, voltou, depois o Brasiliense foi. Isso também você acredita que te ajudou a crescer como jogador? Eu creio que sim. Eu acho que, como você lembrou bem, eu acho que ali dos anos de 2000, de 99, quando o Gama chegou na Série A, até 2005 foi o ápice do futebol de Brasília, né? Como você mesmo frisou. A gente teve o Gama ali de 99 a 2002, depois tivemos o Brasiliense campeão da Série B, disputando a Série A, apesar que no primeiro ano ele já bateu e voltou, mas ali foi o ápice do futebol de Brasília. E eu acho que não só eu, mas ajudou vários jogadores ali que se destacaram aí no cenário do futebol. Acho que o futebol de Brasília, como Goiás, é um futebol onde tem muitos talentos. Você vê muitos jogadores aqui, o Túlio, que jogou no Goiás, Dimba, que jogou aqui. Então são jogadores nesse pedaço aqui do eixo Brasília-Goiânia, que tem muito talento. Só que Goiânia se destaca mais pela projeção de um Goiás, hoje do Atlético, do próprio Vila, né, do Goiânia antigamente. Eu acho que o futebol de Brasília, depois que o Gama e o Brasiliense saiu desse cenário, eu acho que perdeu muita força. Mas eu acho que na minha época, o que me deu sustento, o que me deu projeção foi essa ascensão dessas duas equipes no estado do DF. No bloco anterior você falou sobre sua lesão no joelho. Foi aqui no Serra Dourada, num jogo contra o Goiás. Como é que foi essa história? Como é que foi essa trajetória? Acho que foi uma parte mais complicada da minha carreira, né? Eu, na época, com 19 para 20 anos, voando mesmo, tava naquela vontade de garoto, jogando e tal, e logo começando a ser titular direto da equipe do Gama, que eu vinha do ano de 2000 bem, 99 bem, depois 2000 foi onde eu comecei a jogar de titular direto, e logo na terceira partida da competição, na época era Centro-Oeste, vocês conhecem bastante, eu tive a lesão. E nessa lesão que eu tive, o médico que me operou era um boliviano, Dr. Rios, né? Walter Rios. Ele me operou errado. Do Gama? Do Gama. Me operou errado, onde ele botou o meu tendão mais curto e aonde eu passei 3 anos inativo, né? Até pensando em parar de jogar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. O pessoal falava que eu tinha preguiça de fazer fisioterapia, sendo que eu estava todo dia de manhã, de tarde, só saía à noite. E realmente, na verdadeira história, que quando eu fui num cara que entende mesmo, que hoje é o cara que eu tenho que agradecer ele pro resto da minha vida. São 2, né? Primeiramente a Deus, que botou ele no meu caminho, e o doutor Paulo Lobo, né? Então acho que foram 2 pessoas assim, que quando ele me botou, ele falou assim, sua perna não ia voltar nunca. Vocês conhecem, eu tava igual o Bacadinha, mancando mais do que tudo. Eu lembro do Bacadinha que ele manca, né? Então eu até brinco com ele. Aí ele apareceu, conseguiu fazer outra cirurgia, né? Passei o ano de 2003 todinho tratando para que 2004 eu pudesse voltar a jogar. Mas foi um ano complicado, um ano difícil, como tá sendo esse agora. Mas eu acho que foi um ano assim que, se eu parasse naquele momento, eu não ia ter história nenhuma hoje para estar contando no futebol. Nesse momento, você tentou arriscar? Tentar voltar, ou não dava de jeito nenhum? Você ficava só tratando, só no DM? Não, cheguei a treinar, mas era aquela dor que quando você faz alguma coisa, e quando você para, você sente a dor. Eu ia pro campo, tentava treinar com todo mundo vinha que eu não tinha condição, mancando. Os próprios jogadores falavam, tem alguma coisa errada. Aí quando eu fazia um treino que eu saía, no outro dia eu não aguentava nem pisar no chão. E o pessoal falando que eu tinha preguiça de tratar, que e tal. Quando foi descobrir a verdadeira história, viram que o tendão meu tava mais curto, né? E minha perna nunca mais ia poder voltar a ser a mesma se não tivesse refeito a cirurgia. Você se lembra como que foi essa lesão, a jogada, como que aconteceu? Lembro, foi um tiro de meta. O goleiro que eu não lembro na época, só que era um goleiro magro, 2001, goleiro do Goiás, bateu o tiro de meta que eu subi pra cabecear. Na época eu jogava chuteira de trava ainda, que eu caí, minha chuteira afundou no gramado, né? Que eu fui fazer o giro, torceu. No que eu levantei, que eu já não conseguia botar o pé mais no chão, já
já saí logo e fui embora. E acho que foi um dos dias mais tristes também da minha carreira. Foi um lance sozinho, então. Um lance sozinho, aquela que você sobe pra cabecear, quando você desce, que eu fui fazer, que eu girei, torceu na hora. Você é grato a um personagem da história, não só do nosso futebol, mas da nossa política, que é um personagem muito controverso, que é o senador Luiz Estevão. Você defende ele. O que ele fez por ele? O que ele fez por você? Ele foi um cara, como eu falei, foi outro que Deus botou ele e falou assim, ó, vai lá e ajuda esse garoto, porque ele tem uma história pra construir no futebol e na sociedade. Então ele me tirou da minha cidade, onde eu morava praticamente num quarto com minha esposa, meu filho acabando de nascer, ele me deu um apartamento pra morar, ele me deu um salário onde eu não tinha ganhado, que naquela época R$1.000 era como se fosse 30 hoje. Então é um cara assim que a gente sabe do que falam dele, do que é acontecimento, mas ele pra mim é como a gente se diz, né? Foi um anjo que desceu lá, que Deus falou, vai lá e ajuda esse cara, ajuda a família dele, porque ele tem uma coisa a ser construída no meio do futebol. Meu filho tinha acabado de nascer, é duro você ver você chegar e não ter uma fralda pra vestir no seu filho, né? Um leite pra tomar, então foi um cara que me ajudou bastante, eu sou muito grato a ele. E aí, o Luiz Estevão assistiu uma fita sua? Como é que foi? Você contava pra gente aqui nos bastidores e ele assistiu uma fita, um vídeo seu e já mandou você operar? Foi, tinha um amigo do meu pai, né, que conhecia o Luiz Estevão, falou assim, não, a gente vai dar um jeito de ajudar o seu filho e tal, eu conheço o Luiz Estevão, a gente vai ver o que a gente faz. E levou uma fita dele de um jogo do Gama, foi até um jogo que eu fui bem, se eu não me engano, eu tinha feito 2 gols no jogo, ele assistiu e falou, não, rapaz, aí ele fala até, não, pode deixar aqui que esse garoto aqui a gente vai dar um jeito nele, pode ir lá, pode marcar a cirurgia dele, ele ligou, ele tinha muita amizade com o Dr. Paulo Lobo, que era até o médico do Brasiliense, né, foi lá, ligou pra ele e falou assim, ó, você opera o Robson e tal, que eu vou dar umas forças pra ele, aí eu operei, quando eu voltei no outro dia já tinha um caminhão com a mudança lá na frente de casa, falou, não, você vai morar lá em Taguatinga, você vai ficar lá pertinho pra você fazer a fisioterapia, né, na época eu não tinha carro, não tinha como só pra mim chegar na parada, da minha casa da parada era quase 15 minutos, não tinha como, eu de muleta, essas coisas todas, aí ele foi lá, deu um apartamento pra gente, fez tudo certinho, e eu toquei meu barco. E quando foi o primeiro momento que você voltou a tocar na bola, voltou a ter perspectiva de voltar a jogar? Isso aí também foi outra emoção, né? Eu lembro como se fosse hoje também, em 2004, naquela época, acho que era fevereiro ainda, porque os estadual começava mais ou menos nessa época, um jogo lá em Sobradinho contra o Sobradinho. A gente ganhou de 2-0, né? Aonde acho que foi o pior jogo da minha vida. Parecia que eu nunca tinha jogado bola. O Mauro até me tirou no intervalo, falou, você parece estar nervoso, você nunca jogou. Mas realmente eu tava nervoso, eu tava sem noção. Mas foi um momento único, né? De você jogar 45 minutos. Nós tinha até o zagueiro Jess, que vocês devem lembrar, que jogou aqui. E o Jess era enjoado também. Ele, pô, esse menino tá perdido, professor. A gente vai perder o jogo. Aí acabou que o Mauro me tirou, mas logo no decorrer do campeonato eu dei seguimento, né? Consegui ainda fazer uns 8 gols na temporada, fiz gol em Copa do Brasil e tudo. Que fiquei muito tempo sem jogar, então até a gente adquiriu o ritmo. Mas foi uma emoção como se você tivesse subido pro profissional e jogar o primeiro jogo também. Robson, e aí você depois sai de Brasília e vai parar no futebol goiano. Como foi a história? Quem te achou? O que aconteceu para que você saísse do Brasiliense e viesse parar no Atlético Goianiense, que nessa época estava saindo de uma crise terrível? Isso aí foi uma coincidência muito grande também, né? Porque o Luiz Estevão tinha uma parceria com o Valdivino, né? Parceria, assim, amizade. E logo em seguida o Valdivino tinha assumido o Atlético. E na época a gente tinha acabado de ser rebaixado da Série A para a Série B. E quem era pra vir era só o Dida, o Pituca, o Gesso e o Rochinha. Eu não tava nos planos. E nisso o pessoal, não, a gente tem que emprestar o Robson também pra ele voltar mais maduro. Na época, menino, 25 anos, 24 para 25. Ele tem que emprestar ele, vai dar aquelas conversas. E o Paulo Henrique, que vocês conhecem, né, o gerente de futebol lá, me chamou e falou, você vai lá pro Atlético, vai ficar lá um tempo lá do estadual, depois você volta. E eu pensava, nossa, Atlético, moço, meu Deus do céu. Nunca ouvi falar? Nunca, assim, tava inativo, né, então a gente não tinha história do Atlético. E eu ficava pensando, e o técnico era o Arthur Neto. O Arthur Neto não me queria, assim, ele falou, não conheço o jogador, não quero. Aí acabou que o Watson já me conhecia. O Watson foi e falou, não, pode mandar trazer que ele vai ajudar a gente. E eu acabei vindo, a gente começou, e eu já tinha um entrosamento com o Pituca, com o Dida, né, o pessoal. E foi indo. Acabou que foi naquele primeiro ano que a gente fez um campeonato espetacular, onde a gente perdeu a final pro Goiás em um detalhe. Logo em seguida, pra minha surpresa, quando eu cheguei na segunda-feira pra pegar minhas coisas pra ir embora, o Watson me chamou eu, Dida e o Wesley e o Pituca. Falou, a gente vai comprar vocês 4, vocês vão ser definitivo aqui do Atlético.
e agora vocês são jogador nosso. E foi lá, a gente fez a negociação, fui pegar o dinheiro, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E eu fui pegar o dinheiro, joguei dentro da mala foi lá até lá no Conjunto Nacional, joguei o dinheiro no porta-mala do carro e viemos embora. Aí foi onde começou a história toda aqui no futebol de Goiás. E na sequência do futebol de Goiás e suas histórias, vamos detalhar os acontecimentos, passo a passo, da carreira e da história de Robson aqui no futebol goiano. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Voltamos na sequência. Linha do Tempo. Década de 60. No dia 7 de dezembro de 1965, uma notícia alegrou a parte rubro-negra de Goiânia. O então deputado estadual Íris Rezende Machado conseguiu uma verba de 30 milhões de cruzeiros para a iluminação do estádio Antônio Ascioli. A verba ajudaria o Dragão a melhorar seu estádio, auxiliado por fundos provenientes da venda de títulos patrimoniais. A notícia animou bastante a diretoria atleticana. Década de 70. No dia 7 de setembro de 1977, o Goiânia enfrentou o Atlético Paranaense no Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Galo Carijó venceu por 2-1, com gols de Bill e Eber. O Galo era treinado por Nestor Alves, que mandou o time a campo com Tidão, Odon, Neto, Lula, Alan, depois Cláudio, Zé Kroll, Bill e Natálio, depois Fantato, e depois Palme, Mário e Eber. Década de 2000. No dia 7 de dezembro de 2008, o Goiás enfrentou o São Paulo no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. A vitória por 1-0, gol de Borges, deu ao tricolor o título de campeão brasileiro da Série A daquele ano. O Verdão era treinado por Hélio dos Anjos e teve Arley, Rafael Marques, Hernando e Henrique, Vitor, Ramalho, Fael, depois Romerito, Júlio César, depois Adriano Gabiru, Paulo Baier e Thiago Feltri. No ataque, Fausto, depois Alex Terra. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para conhecer a história de Robson, um dos grandes ídolos da história atleticana, dessa história de ressurgimento. E você no bloco anterior falava sobre a sua chegada, o momento em que você foi comprado. Eu queria saber de você o seguinte, qual o momento, o que você mais lembra desse início do Atlético? Porque foi dolorido perder aquele título de 2006 para o Goiás no gol do Nonato. O que você lembra desse início do Atlético? Acho que um início bastante complicado, né? Onde a gente chegou ali no CCT do Urias Magalhães, a gente não tinha muita estrutura. Eu lembro que a concentração, Goiânia, a gente sabe o calor que é, não tinha um ventilador, a gente não tinha televisão no quarto, a gente tinha que se reunir todo mundo na sala para ver uma televisão só. Os campos era doído de treinar ali, né? Então foi o começo de dificuldade, começo complicado para o que o Atlético vive hoje. Quem tá ali hoje no Atlético tá pegando só o filé, porque realmente quem pegou a coisa ruim foi toda a gente ali de 2006 até 2008, o negócio era doído ali no Atlético ainda, porque você imagina você aqui em Goiânia, nesse calor todo, você não tendo um ventilador no quarto. A gente dormia de janela aberta, dormia de porta aberta, era um bebedor pra todo mundo. Hoje você entra lá na concentração, lá é frigobar nos quartos, televisão pra todo mundo, sala de jogos, então foi um começo complicado, mas foi um começo também vitorioso, né? Um começo maravilhoso, um começo onde a gente conseguiu implantar tudo que a gente sempre sonhou. Primeiro ano você já chega na final contra o Goiás desbancando o Vila, que vinha de um título no ano anterior, 2005, né? E você perde uma final onde você sabe que você poderia ter vencido jogando melhor, mas infelizmente o futebol é desse jeito. Vem 2007, nesse meio teve a Série C, onde a gente capotou, né? Derrapou nela, não passamos da segunda fase.
vem um 2007, você continua com a mesma equipe, troca uma ou outra peça. Se eu não me engano, acho que só o Anailson que chegou assim do time titular que vinha jogando. Foi embora chegou o Fábio Oliveira também, né? E foi embora o Anselmo, ficou o Rômulo. Então acho que foi aonde começou a tudo dar certo aí pro Atlético. Foi ter mantido uma sequência de time, uma sequência de treinador que o Arthur Neto se manteve também, né? E logo em seguida você é campeão goiano em cima do Goiás de novo. Então são coisas assim de arrepiar mesmo, coisas que a gente nem pensava. Eu pra te falar, o primeiro jogo contra o Goiás, eu achei que nós ia tomar 4-5, porque a gente sabia da grandeza, sabe da grandeza do Goiás, do Vila mesmo, quando a gente ganhou de 4-1, ninguém acreditava, a gente ficou surpreso. Muito já se falou, muito já se comentou sobre o título do Atlético de 2007. Existem vários atleticanos que entendem que esse é um dos principais títulos da história do clube, porque marca a retomada. Mas deixa eu voltar no ano anterior. Agora com cabeça fria, você não tem motivo nenhum para ter raiva de ninguém. O Atlético foi prejudicado pela arbitragem em 2006. O Atlético deveria ter sido o campeão goiano? Eu creio que sim. Aonde você se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 gols anulados, legítimo. Bolas que a gente tinha pra sair na cara do gol e fazer o gol, dava impedimento. O Atlético tinha acabado de ressurgir das cinzas, como todo mundo sabe. Então acho que realmente aquele ano foi, não vou dizer nem a palavra roubo, né? Mas foi a palavra a palavra prejudicar a gente naquele ano, sim. Eu acho que o título já era pra ter saído nesse ano, mas é o que eu falo, né? São coisas do futebol que às vezes não acontecem naquele momento pra acontecer na frente. É como eu falo, 2007 a gente, só passando um pouquinho pra frente, 2007 a gente teve por uma vitória pra subir pra Série C, pra Série B. E a gente não conseguiu. No ano seguinte você sobe pra Série C, você é campeão brasileiro, então tudo tem seu tempo e sua hora, né? Mas eu acho que 2006 realmente a gente foi prejudicado sim naquele jogo. Todos que estavam no estádio viram que foi desse jeito, então é como eu falo, eu acho que tudo tem seu tempo e tem sua hora. Então eu acho que foi no tempo de Deus, foi na hora de Deus. E você toca num dos grandes paradigmas do Atlético, essa Série C de 2007. Aquele jogo com o Barras, o que aconteceu? Eu te falo que hoje, como a gente tá aqui no Papo Franco, pra vocês aqui, eu acho que a gente menosprezou um pouco a equipe do Barras, né? Do Barras do Piauí. Porque é duro você chegar pra jogar contra uma equipe, você ver jogadores sem camisa chegando pra jogar, jogadores de chinela, jogadores largados. E a gente dentro do ônibus a gente já falava, nossa, hoje vai ser uns 4, 5. Mas não tem como, olha lá o jeito dos caras, não tem condição. Ali foi um pouco de menosprezo que a gente teve pela equipe do Barras. E quando a gente entrou em campo, que você entra naquele dia que você entra assim, não, hoje é fácil, qualquer hora eu vou ganhar. Quando a gente foi acordar já tava 2. Aí a gente conseguiu fazer um gol ainda, mas infelizmente era tarde. Então eu lembro como se fosse hoje naquele dia. Chegamos na mesma hora que eles, os caras descendo com a camisa no ombro, sem camisa, chinela havaiana, chinela de dedo. Sabe, pessoal lá, como se fosse pelado mesmo. Só faltou chegar cada um no seu carro. E a gente menosprezou, que a gente dentro do ônibus falava, nossa, hoje é 4, 5, hoje a gente só já estamos na Série B. E quando a gente entrou, os caras dando voadora, logo da primeira bola, eu lembro como se fosse hoje, o cara deu uma chegada no Anailson que o baixinho só continuou porque eu acho que era o último jogo, que foi uma chegada forte. Então acho que aconteceu foi isso. Do mesmo jeito que o ABC ofereceu mala branca para o Barras vencer o Atlético, porque o ABC dependia daquele resultado. Era a última rodada do octogonal final da Série C de 2007. O Atlético tentou comprar aquele jogo? Não, porque a gente não deixou. Mas queria? Não queria sim, porque a gente falou, se for... Acho que a gente sabe que pode pensar alguma coisa. Falou, antes de pensar, é melhor dar o dinheiro pra gente, a gente só dependia da gente. Eu lembro que na época juntou eu, o Jairo, o Márcio, o Gilson, o Pitu, que a gente chegou, se vocês estão pensando em dar algum dinheiro pra Barras, pode esquecer, é melhor vocês dar esse dinheiro pra gente, né? Complementa o nosso bicho, porque a gente só depende da vitória. O Watson, não, a gente não tá nem pensando nisso, porque a gente só depende da gente, a gente sabe disso. Então acabou que o Watson aumentou o nosso bicho no jogo ainda, mas infelizmente acabou que não deu certo. Robson, são quase 8 anos, desconsiderando essas idas e vindas, essas saídas, são 8 anos de Atlético. Para resumir num programa de 1 hora, 8 anos é muito complicado. Entre idas e vindas, entre amores e brigas, o que você tem de maior lembrança, não só de jogo, mas de companheiro, de uma história, de um fato, no bastidor do Atlético? Eu acho que o que eu vou lembrar sempre daquela equipe nossa do Atlético vai ser a amizade, né? Porque ali a gente tinha amizade. Um gostava do outro. Eu acho que o sucesso maior nosso foi esse. Um gostar do outro. Era da gente fazer churrasco na minha casa, vinha 10, 12 jogadores.
Você ia pra casa do Pituca, você ia pra casa do Gilson, você ia pra casa do Márcio, você ia pra casa do Jairo. Então acho que ali nós éramos uma família mesmo. Não tinha vaidade. É claro que ali, se você for falar, mas vocês só vencia. É claro que nós brigávamos entre si no vestiário. Já teve porrada? Porrada não, mas é empurrão, discussão, isso aí cansei de ter. Em 2009, acho que foi 2009, eu não me lembro, 2008, eu peguei o Anailson pelo gogó dentro do vestiário, porque o Anailson era o craque do nosso time, o Anailson tinha que resolver. E o Anailson, todo mundo sabe que quando ele toma uma pancadinha, ele começa... E a gente falava, se você não for pra cima dos caras e se esconder do jogo, quem vai bater em você é a gente. E a gente ficava naquela brincadeira dentro do vestiário, o baixinho voltava pra dentro de campo e voltava o cão, porque a gente falava, faz lá que a gente segura aqui atrás. Foi até na época do Vitor, que deu a confusão lá do Goiás, que o pessoal batendo nele, e ele foi lá, fez o gol do título, porque a gente sabe que era o craque do nosso time. Então o craque tá ali pra decidir, né? E às vezes ele escondia, mas dentro de vestiário a gente brigava, treino a gente brigava, mas os frutos a gente colhia com os resultados, que era o quê? Título, conquista. E por tudo que você viveu no Atlético, fez falta não jogar no Goiás? Se eu te falar que eu nunca tive desejo de jogar no Goiás, eu vou estar mentindo pra você. Mas eu sempre tive principalmente no ano de 2006, quando eu cheguei aqui, até meados de 2009, eu sempre tive o desejo de jogar no Goiás. Porque o Goiás era a sensação do estado, mas a partir do momento que a gente foi crescendo com o Atlético, esse meu desejo foi diminuindo. Porque eu também estava numa equipe que estava disputando Série A, uma equipe que chegou semifinal de Copa do Brasil, por pouco não chegou na final, uma equipe que começou a bater de frente forte com o Goiás. Hoje eu te falo com toda sinceridade, hoje o Goiás tem medo de jogar com o Atlético, porque ele sabe que hoje o Atlético impõe respeito. Tanto é que o Goiás, com a campanha que o Goiás fez esse ano no campeonato, com tudo que o Goiás representou dentro da competição, o Goiás conseguiu perder para o Atlético. Podia ser que qualquer outro time. Até o Vila mesmo, eu acho que não conseguiria ganhar do Goiás, mas o Atlético consegue. Então acho que nesse crescimento do Atlético, meu desejo de jogar no Goiás foi diminuindo de 2009 em diante. Você falou muito sobre o Vitor do Goiás. Mas eu me lembro de um episódio com o Vitor do Atlético, com o Vitor do Vila Nova. Vitor doido, Vitor Pio. O que aconteceu? Não, a gente Você brigou? Você saiu no tapa com ele? Pra te falar a verdade, a confusão toda foi com o Jair, o volante Jair, que teve aquele episódio todo. Que era outro tranquilo, outro são, né? Bateu no Jair lá dentro do Atlético. Isso mesmo, era esse. E por naquele momento, deu o seu Robson, como eu falo, o seu Robson, a repercussão sempre é maior. E todo mundo foi jogando pra mim. E eu lembro que tinha uma boate ali, o Café Cancún, e o Vitor tava na porta da boate. E quando o Vitor viu o nosso carro, o Vitor falou, vou pegar vocês e não sei o quê. E eu desci só assim, falei, vai pegar quem, rapaz? Para com isso. Ele, você vai ser o primeiro. E nisso tinha um repórter lá, que eu não vou nem falar porque é de outra emissora pra não dar problema. E ele era, na época, eu acho que ele era assessor de imprensa do Vila. E ele já saiu espalhando pra todo mundo que eu já desci, que eu bati no Vitor e que não sei o quê. E foi uma história engraçada agora. Quando o Vitor chegou no Vila, eu tava na rouparia e o Vitor tava chegando. Quando eu dei de frente com ele, um ficou olhando pro outro e ninguém sabia o que fazia. E eu fiquei assim, ele parou e o roupeiro era o Mirim falou assim, para com essa bobeira, eu pego logo na mão de vocês dois. Aí eu lembro que eu só abaixei a cabeça, ele abaixou e foi embora. E no decorrer da competição da Série C do ano passado, o Vitor se tornou um dos melhores amigos que eu tinha dentro do Vila. E eu até segurei as doiduras dele, que ele queria fazer, ele queria brigar nos treinos. Eu falei, não, rapaz, para que já tá ficando velho e quer ficar brigando. Eu também aprendi com isso. Você deu conselho pra ele? Eu tava dando conselho pra ele. E ele me escutava, o único que ele escutava era eu. Porque vocês falam assim, todo mundo fala, só que eu não sabia, mas ele é doido mesmo. Ele é doido mesmo, eu não sabia, assim, que a gente fala doido, mas a gente não sabe a dimensão, né? Mas eu vi as loucuras que ele fazia, ele é doido mesmo. Robson e suas várias histórias no futebol goiano é o convidado especial hoje do Futebol de Goiás. E suas histórias, João Paulo, Vinícius, Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa e amigos, e o Futebol de Goiás e suas histórias volta já já. Memórias de quem viveu a história. Um grande abraço a todos ligados aqui no programa Futebol de Goiás, ao ouvinte da Rádio 730, esse programa que tem a missão e vem fazendo com maestria a missão de resgatar a memória tão esquecida, tão deixada de lado do nosso futebol. E quando a gente fala do nosso futebol, e principalmente desse futebol recente, desse século, a figura do Robson é uma figura emblemática. O Robson, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, é o jogador mais polêmico
que atuou no futebol goiano nesse século. O ressurgimento do Atlético se confunde muito, né, com o Robson, né, porque ele foi a voz que surgiu dentro do elenco rubro-negro, ele que cutucava o adversário, o Goiás, cutucava o Vila Nova, cutucava sua própria diretoria, sua própria torcida, dirigentes, companheiros, né? Quem não se lembra daquela final entre Goiás e Atlético e Goiás, o gol do Arailson, 2-1 na decisão. Logo depois ele criou uma confusão ali com o Vitor, né? Depois teve confusão com o Vitor também do Vila Nova. Quantos e quantos jogos ele foi o principal jogador, foi a fera do jogo, foi premiado, já foi eleito aqui na 730 o melhor jogador do Campeonato Goiano, e com justiça. Com o Atlético ele foi na Série A, ele foi campeão estadual, ele foi, né, para fora, né, do Brasil, defendendo as cores do Atlético. Então, Robson, você sem dúvida nenhuma será daqui a algum tempo uma lenda do futebol goiano. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás, que já está na internet, www.futeboldegoias.com.br. Rafael. O Futebol de Goiás e suas histórias, que recebe hoje Robson, Carlos Robson Lugero Júnior. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Gerliezer Paulo. Robson, e como que você foi parar no Vila Nova? Pai, pra te falar, foi uma surpresa muito grande. Eu lembro que a gente jogou numa sexta-feira no Serra Dourada contra o Figueirense, pela Série B, né? Nós tínhamos vindo daquele jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e viemos jogar um jogo no Serra Dourada contra o Figueirense. Acabou que a gente perdeu um jogo e no domingo eu tava aqui em casa fazendo um churrasco, minha esposa tinha feito, foi até uma feijoada. Tava com alguns amigos, o Márcio, o Pituca, o pessoal que a gente andava mais junto. E veio uma notícia falando, não, já tá na 730 que você vai ser emprestado pro Vila. O Adson deu uma entrevista, eu falei, como? Não tô sabendo de nada, ninguém me ligou. Falou, pois é. E eu fui levando aquilo na brincadeira. Acabou que na segunda-feira, 10 horas da manhã, quando eu vi o número do Adson, eu falei, nossa senhora, é verdade. Ah, não, vem aqui porque eu tô com o Nilton, né? Tô com o Nilton Ferreira aqui, o diretor de futebol do Vila. A gente quer bater um papo com você, discutir, ver se você tem interesse. Tudo. Eu peguei e fui lá. E como eu vi que o pessoal do Atlético já tinha chegado naquele momento, quando você chega num clube que saturou, que não tinha mais clima, e tinha dado uma meia confusão com o Valdemar, no começo da Série B, né? E cheguei lá, o Nilton me apresentou um projeto, e eu sempre tive um sonho de jogar no Vila pela torcida. Eu lembro que todo jogo que a gente ia jogar contra o Vila no Atlético, aquela parte do Vila ali era lotada e querendo invadir já a parte do Atlético. Eu sempre que eu comentava com meus amigos lá da minha cidade, até com outras pessoas, eu falei, rapaz, um dia eu vou jogar nesse time, porque um time que tem uma torcida dessa merece ter títulos, merece ter conquista. Até muitos amigos meus ainda falaram, poxa, que pena que você foi na hora errada pro Vila, né? E hoje eu fico imaginando assim, às vezes pode ter sido sim, porque eu acho que se pelo menos uns 5 daquele time nosso do Atlético estivesse no Vila hoje, a repercussão teria sido muito maior, né? Porque, igual eu falo pra todo mundo, você pode... Ano que vem, o Vila só não vai ser mais notícia, tanto na segunda divisão do que o Goiás e o Atlético. E queira ou não queira é o Vila. O Vila, você chuta uma bola, passa lá no placar, no time do interior você faz 5, 6 gols, não dá repercussão nenhuma, né? Então eu falei, não, então... Aí o Nilton me apresentou o projeto que queria voltar pra Série B. E eu analisando aquela equipe do Vila, quando eu vi lá a Frontini, o Wesley que eu tinha jogado... O Neto Gaúcho eu conhecia só de ter jogado contra e vendo jogar. Thiago Marim, né? O Osmar. Então eu falei, não, dá pra ir pra lá. Vou sim, já que não dá mais. Aí o Adson ainda até falou, não é porque a gente não quer mais. E assim. A gente conversou. Acabou que na verdade, eu saí um pouco chateado do Atlético, né? Naquele momento. Mas depois de cabeça fria, a gente vai analisando. Quando a gente conquistou o acesso, né? Eu analisando, eu falei assim, eu acho que ainda foi bom pra minha carreira, né? Porque às vezes... Tudo que eu fiz no Atlético, se eu tivesse ficado aquele ano, eu podia estar manchando a minha carreira. Robson, e a minha sensação, perdoe a palavra, mas ficou parecendo assim que o Adson empurrou
Você, Brizola, Leonardo Jesus e Bruninho. Foi essa sensação num primeiro momento que você teve? Com certeza. Na verdade, pra mim foi isso, sim. Não foi no primeiro momento. Até hoje eu tenho isso comigo, né? Porque, como eu falei, você joga numa sexta, no domingo já tá na rádio que você já vai ser emprestado pro Vila sem ser comunicado. Aí na segunda-feira que você recebe um telefonema. E, assim, é difícil a gente falar algumas coisas, mas a gente sabe que o Adson tem uma linha de trabalhar. O Adson vai ser um cara que eu vou levar ele pra minha vida como um cara que me ajudou bastante no futebol. Mas a gente sabe que o Adson tem uma linha de trabalho que jogador com ele passou dos 30 anos, ele já acha que não dá conta mais, porque o futebol hoje tá moderno, né? E naquele momento eu fiquei chateado, né? E como eu falei, foi uma coisa assim que poderia ter sido resolvida de uma forma melhor. Antes de ter esse anúncio todo, de ter saído essa notícia, podia ter chegado em mim, conversado comigo, e depois da notícia seria muito mais interessante. Mas quando você começa a saber das coisas por pessoas, e tanto é que depois que eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, será que é verdade? Será que não é? Aí na segunda de manhã você recebe um telefonema. Então acho que, como você falou mesmo, foi empurrado eu, o Brizola, o Léo, vamos ajudar ele a chegar lá no Oba, porque aqui não dá mais não. E eu tô sem gasolina, mas eles foram empurrando o carro e a gente chegou no Oba. E eu me lembro que, além da sua apresentação, assim, a torcida gritando seu nome e tudo, mas a grande pergunta era, Robson, como vai ser com o Vitor e com o Romerito? Né, que foram os seus maiores, assim, os seus desafetos recentes, assim, nos jogos. E como seria essa recepção a você dentro do Vila? É verdade, eu acho que na apresentação, só a presença do torcedor ali já dava pra você se sentir em casa, né? Porque pra te falar a verdade, eu não tava achando que ia ser daquele jeito. Eu ainda falava, vou chegar lá com desconfiança, porque teve até algumas confusãozinhas naquela época com o Vila, né? Até peço desculpa pro torcedor, que teve uma vez que eu mandei a torcida calar a boca, e eu falei, nossa, vai ser duro de chegar. E quando você chega na sala de imprensa, o Vinícius estava lá, você vê torcedores gritando seu nome, e só ali você já se sente em casa. E a questão do Romerito e do Vitor, como você mesmo falou, foram dois caras que dentro de campo, eu acho que o Romerito foi o cara que eu mais briguei aqui nos jogos aqui. Eu lembro no jogo na primeira divisão, o Romerito, nós tínhamos ganhado deles, tirado eles, né, na semifinal do Campeonato Goiano, e eles ganharam da gente, o Romerito gritando que jogar a Série A é diferente, e logo no segundo turno a gente dá o troco, eu falei, Série A é diferente mesmo e tal, mas o Romerito era um cara que eu tinha jogado com ele no Brasiliense também, né, então eu já conheci o Romerito, a rivalidade nossa começou dentro de campo, porque o Romerito é igual eu, o Romerito não gosta de perder, e quando o Romerito chegou pro Vila, eu falei, agora a gente sobe, porque agora além de mim, tem outro cara que é acostumado a vencer. Então agora não tem como a gente não subir pra Série B. O Vila começa na temporada já de 2013 a vencer, a encorpar, a ganhar confiança jogo após jogo e sobe. Faz um comparativo pra mim. Foi mais gostoso subir com o Vila ou com o Atlético? Não, aí nesse caso aí eu acho que o comparativo dos dois é iguais, porque você conquistou o seu objetivo, né? Com o Atlético a gente subiu e conquistou o título, né? Com o Vila eu acho que a emoção foi maior, porque uma coisa que não sai da minha cabeça até hoje, vira e mexe, eu entro na internet pra ver, é aquela recepção que o torcedor fez pra gente no Serra Dourada. Aquilo ali, o jogador que não tiver alma, o jogador que não tiver espírito, ele não precisa nem entrar no vestiário, porque acho que nós ganhamos o jogo ali, naquela entrada. Você vê aqueles torcedores fazendo aquela festa linda ali naquela entrada do vestiário, depois você entra no Serra Dourada, 20, 30 mil pessoas, só não botou mais que tinha que deixar o espaço pro 13. Então acho que o sabor do Vila e do Atlético eu acho que tem o mesmo, porque é uma conquista, né? Uma conquista você não pode ter esse demérito por um ou por outro. E aí você consegue o acesso, volta a estar no ápice, ou pelo menos com expectativa de estar no ápice, recuperar seu bom futebol, recuperar seu bom momento, e você é pego no doping. Por quê? O que aconteceu, Robson? Aí foi a bomba, né? Aí foi uma coisa onde praticamente deu uma manchada na minha carreira, né? Aí momento de festa, né? Momento de alegria, de extravagância, você tá ali com amigos, né? E aconteceu de ter o negócio lá e eu fui na curiosidade e aconteceu. Muitos até me perguntaram se eu fazia isso direto, essas coisas todas. Até o Vinícius me perguntou, porque na época eu sumia, né? Que todos falavam isso. Tanto é que na época que eu sumi do Atlético, todo mundo sabe qual foi o motivo. Foi a questão de ser valorizado. Mas foi um baque bastante grande, onde você mesmo falou. A gente começou o Campeonato Goiano tão bem, a gente era líder da nossa chave. Tinha ganhado um clássico do Atlético, onde o Vila não se ganhava há tanto tempo. E logo em seguida teve essa notícia. Foi uma notícia onde acabou praticamente assim com metade da minha família, metade de mim, né? Onde
minha esposa ficou bastante abalada, onde meu filho ficou bastante abalado, meu pai. E foi um acontecimento assim que eu espero superar ele em 2015 da melhor forma possível, conquistando o título e conquistando coisas boas para minha carreira. E naquele dia 5 de fevereiro, que até o Vila jogou com o Anápolis no Jonas Duarte, foi quando você foi comunicado pelo Vila. No dia 6 houve aquela entrevista coletiva. Você imaginava a proporção do ato hoje, do que você já viveu, do que você já sofreu nesse 2014? Você conseguiu imaginar ele naquele dia quando você recebeu e até lá dentro do Vila disseram assim que você se trancou, ficou dentro do quarto, se trancou, começou a chorar? O que você pensou naquela hora? Pra te falar a verdade, no primeiro momento eu pensei no meu filho e na minha esposa, né? Pra te falar a verdade, era quando eu lembro que eu tava deitado por volta de umas 10 horas da manhã, e no treino anterior eu tinha sentido um desconforto na coxa. Só que aí eu estranhei quando chegou os 2 médicos e pediu o Diego, né, o Dieguinho que ficava comigo no quarto, sair do quarto. E quando eles me comunicaram foi uma coisa, não sabia o que eu fazia, não tinha reação pra nada naquele momento. E eu fui comunicado, ele perguntou, eu falei que não precisava de contraprova porque realmente aconteceu o fato. E a gente foi levando e no momento eu não sabia o que eu fazia, descia, já pegava o telefone, ficava ligando pra minha esposa e não sabia do jeito que eu dava a notícia pra ela, né? Eu falei, não, vou esperar até a noite. Aí acabou que chegou o pessoal da diretoria, o pessoal da comissão técnica, que perguntou se eu queria jogar. Eu falei, não, eu vou pro jogo, porque eu já sabia que seria meu último jogo, né? Eu falei, não, eu vou pro jogo, mas tava difícil de aguentar e a hora não passava. E o jogo, aquele jogo de 10 horas da noite da televisão, e você olhava no relógio, era 2, e tentava dormir, não dormia. E cada vez que você abria o olho, passava aquele filme na sua cabeça, e agora, o que vai ser? Porque a repercussão aqui em Goiás eu sabia que seria grande. Porque tudo que, queira ou não queira, tudo que eu represento dentro do futebol hoje, as polêmicas, as discussões, então a gente sabe que isso aí ia gerar uma repercussão muito grande, pelo menos aqui no estado de Goiás. Lá pra fora repercute, mas é coisa de uma semana, você já esquece. Aqui não, aqui eu sabia que seria batido bastante nessa tecla por um bom tempo, como foi. Eu sei que daqui 2 meses eu vou poder estar voltando a fazer o que eu gosto, vou apagar essa imagem ruim, quero voltar no Vila, meu recado tá dado pra diretoria, a diretoria sabe, porque foi lá que aconteceu, eu quero voltar, quero apagar essa imagem ruim, quero resgatar o 2015, o meu e, se Deus quiser, do Clube do Vila. Robson, a gente queria agradecer a sua atenção mais uma vez com a equipe da Rádio 730, hoje com o Futebol de Goiás e suas histórias. E estamos aqui torcendo para o ano que vem você dar aquelas entrevistas, brigar com a gente, raiar com a gente, porque é isso que a gente quer. Sair do campo assim, já chegar gritando, brigando, batendo mão no microfone. Por incrível que pareça, rapaz, esses dias eu tava aqui com saudade de vocês. Falei, nossa, aqueles bichos me enchiam tanto o saco, mas que saudade que deu deles agora, viu? E eu vejo o pessoal dando entrevista e eu falo, pô, lá, eu reclamava tanto deles, né? Agora eu tô saudade. Não vejo a hora de chegar 2015. Tô até preparando já pra primeira entrevista, já tô preparando um negócio bom aí já pra vocês. Não, mas feliz, né? Eu acho que cada mês que se aproxima aí, pra mim, tá sendo uma felicidade grande, né? Feliz aí, porque do mesmo jeito que tem algumas pessoas que viraram a cara pra mim, eu sei que tem muitos que estão torcendo, né? Feliz aí quando eu posto alguma coisa no Facebook, vem bastante torcedor do Vila, do Atlético, dando força. Você sai na rua, o pessoal dando força, então isso aí pra mim é bastante gratificante. Robson, o Robson do Atlético, o Robson do Vila, o Robson do futebol goiano, foi hoje o personagem central do futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo, Vinícius, Geliezer. É isso aí, Rafael Bessa, e após ouvir algumas das muitas histórias do Robson, a gente vai contar um pouquinho da história do futebol goiano, agora através de áudio, o Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol.
Em seu melhor momento com a camisa do Atlético, o Robson teve uma noite iluminada em Recife, no estádio do Arruda, quando pela Copa do Brasil enfrentou o Santa Cruz na trajetória rumo à histórica campanha até a semifinal da competição. O volante atleticano fez 2 gols e determinou a vitória por 2-1. A emoção do segundo gol é de Ronair Mendes. É Dragão chegando, é Atlético querendo com Márcio Gabriel, buscou a linha de fundo, passou, vai pra área, Márcio Gabriel, a bola ficou, é pra Marcão, dominou na área, vai sair o gol, olha o Juninho, a bola bateu na defesa, voltou pra Robson, atirou, chacoalhou! Camisa 7, 25 minutos do segundo tempo do Mundão do Arruda. É o gol da virada do Dragão. Atlético show, Atlético gol. Robson não falha. Robson chacoalha o coração do senhor Sebastião Mendes, pai do Orifim. É o Atlético virando, calando o Mundão do Arruda. Sofria como Fica por aqui a edição de número 41 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Entre em contato, acesse futeboldegoias.com.br, confira nossos dados, fotos, curiosidades do nosso passado e nos ajude a buscar arquivos da história do nosso futebol. Obrigado pela audiência, tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Na barreira confusão é geral. Atenção!